Eu vi um comentário que no ano de 1999, eu vi um comentário de um pastor, nos Estados Unidos da América, um ricaço por nome Ben Sturr, ele pegou o seu avião particular, seu jato particular, para ir uma viagem para seu esporte preferido com uma turma, né, certamente. E assim foi. Logo com algum tempo, a aviação constatou um erro de rota. O controle da base constatou que o avião tinha tomado um rumo diferente do que estava planejado. E então, de repente, manda 2 aviões supersônicos para acompanhar, para ver o que estava acontecendo. E acompanharam, e ficou um do lado de outro, e logo constatou, o avião ia bem, mas todos estavam mortos, estavam no piloto automático. Era só uma questão de chegar numa comunidade rural, onde caiu. Estava aparentemente indo bem no piloto automático. Isso se deu também com esta igreja, a qual se lê aqui no capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Presta atenção, conheço as tuas obras, disse Jesus, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Melhorando o quadro agora, veja. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nesta noite, através desta programação, tudo o que está aqui acontecendo. Os irmãos sabem que estas cartas têm sua histórica, profética, mesmo sendo cada uma realidade onde estava estabelecida, mas foi dirigida uma carta a cada uma delas, e essa carta é a palavra de Deus. E essa palavra não servia apenas para essa carta. A gente vê recomendações paulinas de que a carta que ele enviou para uma igreja devia ser lida na outra, e vice-versa. Então isso dá a entender a eficiência da Escritura, a veracidade da Escritura, a inspiração da Escritura, a origem da Escritura, que é em Deus. E ele, como sendo sábio e conhecendo todas as coisas, todas as épocas, todas as pessoas em todos os tempos, ele sabia traçar diretrizes, por isso escolheu 7 igrejas, tinha muitas, escolheu 7 igrejas, para as quais mandou 7 cartas. E a gente tem visto que, mesmo que
épocas distintas identificam-se mais com uma dessas igrejas, diferentes uma da outra. Contudo, pode-se constatar pessoas representantes das mesmas em todas elas. Hoje, por exemplo, pode ter um pouquinho de Esmirna, um pouquinho de Éfeso, um pouquinho de Laodiceia, um pouquinho de Tiatira em nosso tempo, e pode ser que nossa própria igreja aqui tenha também. Cada um que deve checar isso. Isso faz parte do estado de vigilância, de autoexame da parte de cada um. Bem, a igreja aqui, ela não tinha assim pressões internas, não tinha a doutrina de Balaão, nem Jezabel, nem os nicolaítas, mas a pressão dela dava-se externa. Não era perseguição também. O que era então? Era exatamente acostumada com o mundo, com a época. Profeticamente, essa igreja representa a igreja da reforma, do período da reforma. Você sabe que Tiatira, ela vindo lá para o ano 1517, a sua representação, e aqui já começa o período depois da Idade das Trevas, a Idade Média, que vem agora exatamente a época da reforma. Mas também dá para entender porque tudo ia bem aparentemente bem, mas a coisa estava no piloto automático. Tão cedo Éfeso teve o seu declínio, tão cedo essa igreja, mesmo representando o período da reforma, já tinha um declínio. Ela estava tão acostumada ao automático, as coisas estavam já acontecendo mecanicamente. Será que tem alguma coisa com hoje? O que tem a ver essa igreja conosco hoje? Bem, Jesus disse que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então tem tudo a ver. Mas eu quero dizer assim, em síntese, em prática, o que teria a ver. Você sabe que há o perigo das pessoas se acostumarem com o Evangelho e trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, frequentar por frequentar, cantar por cantar, orar por orar. A oração passou a ser reza, o hino passou a ser bendito, e assim vai. As coisas vão acontecendo automaticamente. Passou daquele portão para cá, agora Deus está aqui, é o culto. Saiu do portão, parece que Jesus fica preso a semana toda, não tem nada a ver com a minha vida. Este era o problema de Sardes. Esse era o problema de Sardes. Uma igreja que estava, foi chamada por Jesus de morta. Precisava-se diagnosticar aqui esse problema. Para saber como é que uma igreja morre, antes devemos perguntar: e uma igreja morre? Bem, alguém vai argumentar dizendo: Jesus o disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não é verdade? Está lá em Mateus 16, ele o disse. Sim, não irá prevalecer contra a igreja de um modo geral, organismo, como organizações, é claro, é diferente, individualizando a coisa, ou os grupos. Ele não está garantindo sucesso para cada pessoa e cada grupo, mas como um todo sua igreja subsistirá e o próprio inferno não a vencerá. Mas uma prova disso posso citar aqui, por exemplo, são 7 cartas a 7 igrejas na Ásia. Como é que elas vão hoje? Como é que as igrejas vão hoje? Não tem uma sequer. A Turquia hoje é campo muçulmano, é campo de muçulmano. As igrejas originais não tem mais nenhuma dessas aqui citadas. O Evangelho vai ter sua penetração em várias delas, mas elas não existem mais. Mas Jesus disse que ele ladrão se não vigiasse. Disse para Éfeso que tinha que se arrepender, disse para Tiatira também, se arrepende, disse para vários, arrepende-te. Então a gente volta a lembrar
a importância de um autoexame como organização, como corpo local, que é importante. A conversão, ela é individual, o autoexame individual, mas também ele se dá de uma forma coletiva. Aqui disse: arrepende-te, para a igreja se arrepender de atitudes não boas. Está lá em vários lugares dessas cartas às igrejas. Então, se há alguma coisa contra a igreja que foi nocivo e que é nocivo à igreja, deve ser corrigido e confessado e abandonado. Por isso é que nossos estatutos diz que a diretoria da igreja tem que dar satisfação das decisões tomadas à igreja. E a liderança, como os líderes dos departamentos, são os responsáveis. A diretoria, o corpo diaconal, todo o departamento, diante de Deus responder por essas coisas, como todo, com o grupo, cada pessoa é responsável, mas pesa sobre os anciãos, os líderes, os que estão na responsabilidade. Bem, mas voltemos a lembrar que Sardes tinha nome de que vive, mas estava morta a igreja. Hernandes Dias, um pregador, eu gosto muito de ouvir a mensagem dele. Ele é presbiteriano, mas é um bom pregador. Vai ter as coisas que eu não vou concordar dele, mas dá crédito a quem tem. Ele tem bagagem. Então a gente aproveita as coisas que se aplicam. Claro que eu não vou ouvir uma determinada pessoa nas áreas que eu sei que ele tem dificuldade, mas as áreas está certo. E dar crédito a quem tem crédito. Eles são estudiosos. E ele disse que uma igreja foi decretada falência. Disse: olha, o pastor anunciou, a igreja vai fechar tal dia, venham para o culto de fechamento da igreja, do sepultamento da igreja. Ela morreu, vocês estão só dizendo que a igreja morreu, e morreu mesmo, vamos sepultar, e marcou o dia. E no dia do sepultamento ele arranjou um caixão bem grande, um caixão mesmo, defunto, e botou lá na igreja. E ele contou da história, né? Não foi ele, foi contando que o pastor fez isso. E quando foi na hora do culto, começou a chegar gente para ver como era o sepultamento da igreja, e o que morreu e o que aconteceu. Então ele disse: nós estamos aqui para uma definição triste, que é sepultar a igreja que morreu, e quem não morreu está terminando de morrer. Para quem está morrendo, a única esperança qual é? A ressurreição. A ressurreição. Então ele disse: mas hoje eu vou mostrar a vocês quem foi que matou a igreja. Quem matou a igreja, sabe que o mato da igreja é o pecado, né? E a atitude de cada pessoa. Então ele disse: eu vou mostrar a vocês quem matou a igreja. Então está no corredor o caixão, cada pessoa vai sair do seu lugar e vir olhar quem matou a igreja. E as pessoas começaram a chegar, e dentro do caixão tinha um espelho bem grande, e cada um se viu lá. Foi eu que matei, então foi eu também, foi eu também, foi eu também, foi eu também. Porque é coletivo, gente, a responsabilidade é de todos. É de todos. Decidiram que eu ressuscitar a igreja, ressuscitou mesmo. Os irmãos decidiram mudar de ideia. Foi eu que sou, então eu vou mudar a minha vida. E quando cada um se corrigiu, a igreja revitalizou. E aqui está dito sobre essa igreja que era para acontecer isso. Disse mais aqui, ó: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco comigo. Aí o verso 4: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Consolida. Então a solução é a ressurreição. A solução seria a ressurreição. A partir da atitude de cada um, a coisa iria caminhar bem. Um pastor fez uma pesquisa. Ele era até um presbiteriano. Agora não foi no meio do presbiteriano que fez a pesquisa, não. A pesquisa foi geral. Foi geral. E essa pesquisa constatou-se que 10% da igreja, desculpa, 20% da igreja, 20% da igreja tem compromisso com a igreja. 20%.
é a estatística geral das igrejas. 20% tem compromisso. Sustenta a bandeira, levanta a bandeira, o estandarte. Um pendão real, sustenta esse pendão, é o estandarte, é a bandeira. 20%. 40%. 10% testemunha de Jesus. 10%. Uma grande maioria não ora. Uma grande maioria não ora. Você acredita nisso? Examine você. Examine sua vida. Aí você vai checar se é verdade ou não. A partir de você. Examine. Então, uma grande maioria não ora. E quando ora, é aquela oração, me dá, e pronto, puf, cai na cama. Parece o católico relaxado, que faz assim, puf. Não é assim, puf, cai na cama. Tem crente que é só assim mesmo. Só o pito, como diz. Uma cama de ar quando seca, fica só o pito mesmo, né? Não dá mais nada não. Morreu. Já morreu. Falta só enterrar, mas já morreu. Irmãos, a igreja do século 21 é tão parecida com Sardes. Você pode observar que quando algumas pessoas oram, dizem as mesmas palavras, é uma reza. Não muda nada, é uma reza. Alguns têm o cuidado de ser mais objetivo com Deus e mais sincero, e a gente vê que, mas outros não, só repete o que todo mundo diz. Aí diz em nome de Jesus e pronto. Eu tenho dito em várias vezes, eu tenho preocupação se as pessoas entendem que oração em nome de Jesus é só no final, não é do começo ao fim, irmão. Você não pode nem entrar na presença de Deus sem ser em nome de Jesus. Eu me preocupo quando tem que fechar os olhos de todo mundo. Se você está entendendo porque seus olhos estão fechados, talvez seria melhor deixar aberto. Não está errado fechar, também não está errado ficar aberto, mas está errado se não prestar atenção e não tiver centrado no que vai fazer. E o erro é esse. Preocupa só manter uma atitude de culto quando toca alta campainha e grita, ei, irmão, aí Jesus está aqui. Parece aquele momento quando algumas pessoas dizem, o Senhor está no meio de nós, Ele está presente, porque chegou alguém, então Jesus está presente. Não, Jesus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os momentos, em cada lugar, nada foge da sua presença, Ele enche em todos os lugares, Ele enche tudo, céu e terra. Irmãos, Sardes estava com um problema muito sério. Fazia por fazer. Jesus disse, eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Olha, conheço as tuas obras. Conheço. Quem estava falando é que tem conhecimento de causa, não era alguém que ouviu dizer não. Não era alguém que estava supondo, não. Foi alguém que estava no meio dos candeeiros, alguém que tem nas mãos 7 estrelas, e diz, eu conheço as tuas obras, eu sou testemunha ocular e presente, não achei íntegra as tuas obras na presença de meu Deus. A preocupação maior de cada um aqui, crente e não crente, é diante de Deus, como é que você está? A tua conduta, a tua vida está correta diante de Deus? Talvez diante de alguém esteja, mas diante de Deus está correto? Tem a aprovação de Deus? A preocupação maior do crente é ser aprovado por Deus, mesmo quando for necessário ser reprovado pelos homens. Mas se ser aprovado por Deus é o que queremos. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, né? Aprovado. Apresentar-te a Deus aprovado. Porque tem a reprovação, é claro que tem. Quais são alguns sinais
da ausência da vida. Ou seja, quais são os sinais vitais, sinais de vida, sinais de um ser vivo, né? Então, quer saber se está vivo ou está morto? Você olha logo, está respirando, né? Está respirando ou parou? Está respirando ou parou? Todos nós entendemos que a respiração da alma é a oração, não é verdade? Cadê você nos cultos de oração, meu irmão? O que andas fazendo? Nunca vem? Um dia, 2 ou 3 vai faltar, mas sempre. O que está acontecendo? Algum dia você vai faltar, mas você mora na cidade, está na cidade, está em casa, nunca vê um culto de oração. Será que está respirando a alma mesmo? Ou está no piloto automático? Bem, você pode ver que a respiração, se a pessoa está... Como é que estão os olhos da pessoa, né? Você olha para os olhos para saber se está morto ou está vivo. Não dá para ter uma ideia pelos olhos? Dá para ter uma ideia pelos olhos, né? Olho apagado, ou é cego ou está morrendo, né? Ou não tem, já tinha problema nos olhos, aí justifica, né? Mas, ou então porque está morrendo mesmo. Ali não respirar, está com o olho. Com a nata lá, fechando. Opaco. Espiritualmente, foi feita uma recomendação para outra igreja lá na frente, nessa área. Está no capítulo 3, verso 17. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aí vai e disse: colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Lá na frente, no final. Colírio para ungir os olhos. 3:18. Colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Já foi para outra igreja, mas se aplica para essa também, que estava morta. Os olhos já não tinham mais condição de enxergar. Estavam trabalhando, estavam caminhando, estava tudo aparentemente bem. Irmãos, as aparências enganam. Nem sempre que nós pensamos ser... Você pode ver uma igreja empolgada, mas a grande pergunta é: está viva? Está viva mesmo? Ou está no piloto automático? Porque para uma igreja estar viva, ela tem que estar vivenciando a realidade de Jesus, de Deus, de sua palavra na sua vida. Algumas coisas que me chamam a atenção nessa carta: a importância do arrependimento. Claro, isso é notório, a importância do arrependimento. E aqui no caso coletivo, então parte do individual primeiro, aí vai para o coletivo. A importância de confessar o nome de Jesus. A importância de confessar o nome de Jesus. Porque aqui disse no capítulo 3, olha, verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao contrário, olha aqui: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Confessarei o seu nome. Jesus vai confessar o nome do que o confessa aqui na terra. Está em Mateus 10, 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aqui está falando sobre ter vestiduras brancas, o nome no livro da vida, mas sobretudo ele confessar o nome dessa pessoa. Jesus é conhecido como advogado, e se ele como advogado não estiver contigo no julgamento, na presença de Deus, desista. Não tem como desistir, tem que ir, não tem como desistir. Pior, não tem como desistir. É melhor voltar, se arrepender e recebê-lo como único Salvador, como único mediador, suficiente, eficiente,
sem colocar outras pessoas ou coisas, como vimos hoje de manhã no documentário apresentado aqui na EBD. Ele disse: eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, eu confessarei diante dos anjos, confessarei o nome. Ele prometeu que vai dar um nome a uma pessoa, nome novo, e vai confessar esse nome. Então, quando chamar o nome Jackson, João Victor, Ferreira, não, José Quintiliano da Silva, mas o nome do crente está lá, verdadeiramente. Teve um irmão que disse, estavam falando sobre o nome no livro da vida, ele disse: rapaz, era Geraldo o nome dele, meu nome está lá no livro da vida, e quando eu chegar lá, vou ouvir chamar meu nome. Eu disse: amém. Mas espera aqui, rapaz, você tem certeza mesmo? Tenho certeza sim que você chamado, meu nome está lá. Se não chamar, eu vou dizer: olha, dá uma olhadinha aí que pode ser que botar Geraldo com J, mas está aí. Mas está aí. Mas o seu nome, você tem certeza que está lá mesmo? E ele vai confessar o vencedor. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? O próprio apóstolo João diz quem é o vencedor. Está aqui, 1 João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5. Olha, quem é o vencedor? Capítulo 5, versículo 5, 5, está fácil de lembrar. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Vencer o mundo só é possível para quem é crente. Crer ser Jesus o Filho de Deus não é só assim: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito aí. Não é assim não. É crer nele e transferir a confiança de si para ele. Nominalmente as pessoas, muita gente no mundo acredita, mas é aquele que crê em Jesus, que transferiu sua confiança. Você pergunta a uma pessoa: você tem certeza que você vai para o céu? Sim. Mas por que você tem certeza? Eu sou uma pessoa boa, eu guardo os 10 mandamentos, eu vou ao culto todo dia. E você vai para o inferno guardando os mandamentos, indo para o culto todo dia, porque você não nasceu de novo, não tem Cristo como seu único Salvador ainda, vai sair no inferno, não tem outra alternativa. Deus não aceita pessoas de aparências. A igreja queria ter uma aparência, ele reprovou a aparência. Ele quer realidade, a realidade é Cristo. Celebramos a ceia hoje em Coronel. Irmãos, a ceia é confissão. Vamos focalizar isso na próxima ceia aqui. A ceia é confissão. Acredito sim, creio que Jesus Cristo é o único meio pelo qual Deus salva o pecador. Está aqui o pão, está aqui o vinho. O sangue de Cristo é o único meio de purificação. Não creio em purgatório, não creio em boas obras para salvação, não creio em fazer esforço, levantar de madrugada, carregar pedra e ir para Juazeiro, qualquer canto. Não creio, porque o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. O evangelho de Jesus é este: só Cristo e pronto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não é fazer caminhada, não é maratona. O caminho é Jesus. Ele foi à cruz. Quem conhece a mensagem, se bole em prol de fazer algo para que outros também a conheçam. Sardes estava acostumada com as coisas do evangelho, se acostumando tão cedo, mas foi repreendida. Foi repreendida. Agora, você já confessa Jesus como seu único Salvador? Roda o BG aí, irmão J. Oliveira. Porque lá no rádio, quando a gente quer tossir, dá um sinal para ele rodar o BG, né? Para não fazer competição. Mas muito bem. Será que tem alguém aqui que esteja confiando em qualquer outra pessoa para te levar à presença de Deus, para te confessar lá na eternidade? Se você contratar um advogado ruim para uma causa que você não quer perder, você poderá se arrepender muito, porque você vai ser derrotado perante o julgamento.
E no julgamento de Deus só tem um que pode questionar tua causa com sucesso, nossa causa. O nome dele é Jesus. E ele pagou o preço, ele tem as mãos feridas, o lado ferido e os pés feridos. Ele deu a vida por nós. Não adianta procurar confiar em outras pessoas, confessar outros nomes, por mais importantes que sejam. Ele vai dizer depois dessas pessoas, na presença de Deus, e no julgamento vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você conhece a Jesus Cristo mesmo? Você pode dizer que conhece alguma pessoa, algum vulto? Você pode dizer que conhece. Você vê na televisão todo dia, se encontrar na rua, você vai conhecer. Até o presidente dos Estados Unidos você vai conhecer se encontrar na rua. Mas pergunta a ele: você conhece? Já lá em Santa Cruz? Nunca te conheci. Não sei quem é. Então você conhece a Jesus Cristo mesmo, meu irmão? Meu prezado cristão, você conhece a Jesus? Agora, Ele conhece você? Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem, porque elas conhecem a Ele também. É o conhecimento mútuo de ambos os lados. E Ele disse: eu vou confessar você diante de meu Pai. Agora, se Ele confessar, está garantido. Se Ele negar, não tem quem dê jeito mais. Se Ele negar, não tem quem dê jeito. Por isso, hoje à noite, pense em que você está firmado. Será que tem alguém que ainda está confiando em qualquer outra coisa, senão em Jesus, senão no sangue de Jesus, senão na obra do Calvário? Mude a atitude hoje. Receba o exemplo dessa igreja. Ser vigilante. Essa igreja, essa cidade, a igreja está numa cidade que, por uma displicência, falta de vigilância, um dia ela foi invadida, mesmo sendo em uma colina, muro alto, uma fortaleza sofisticada, mas o rei da Pérsia achou um buraco, uma noite de displicência, e invadiu a cidade. Aí Jesus falava uma coisa que eles tinham conhecimento, eles entendiam claramente: ser vigilante, senão veio como ladrão, não saberás a que hora veio contra você. Ele tinha conhecimento de causa, e ele sabia muito bem o que estava ouvindo. Jesus Cristo vem. Você está preparado para encontrar com Ele em glória? Se não, vai encontrar em julgamento, não é? Ou Ele leva os salvos, e então os que não forem vão ser julgados. Vai ser julgado na presença dEle, os que não receberam, não conhecerem. É melhor se cuidar, não é verdade? Hoje à noite é tempo. Esta igreja está ecoando a mensagem de alerta e conscientização. Amém? Deus e Pai eterno, nesta noite agradecemos pelas advertências feitas através desta igreja, que o Senhor deixou para todos os tempos, escrito para advertência nossa. Ó Deus, abençoe.